da Praça da Alegria, tal como prometemos, com o Paulo Cardoso. O Paulo está aqui para nos revelar quais são, na sua visão, que lá está, os signos mais favoráveis para 2009. Vamos a isso, finalmente. Toda a gente a aguardar por notícias, Paulo. É assim, eu primeiro queria só fazer uma síntese. Há, de facto, em cada ano uma série, um grupo, um conjunto de signos mais favorecidos. Agora, atenção uma coisa, a maneira como eu faço astrologia, eu não posso dizer que todo o signo beneficia das mesmas influências, ou seja, por isso é que eu, nos livros que publico umas tabelas, que são aquelas que eu vou utilizar, eu não sei isto de cor, porque reparem, se fosse o carneiro ou o touro ou gêmeos, mas não, é que dentro de cada signo, dentro de cada dia de nascimento, há variações. Por isso é que eu digo, eu aqui nunca me posso substituir àquilo tudo que são 600 páginas ali no livro, portanto não se consegue sintetizar em 5 minutos aquilo que eu disse, aquilo que eu trabalhei, portanto, aquelas cálculos que eu fiz durante vários meses. Bom, de uma maneira muito geral e muito sucinta, o signo que, de algum modo, os dois signos mais beneficiados este ano são o carneiro e a balança. Isto é só para, no fundo, aguçar o apetite. Obviamente que dentro não há dois carneiros iguais e não há duas balanças iguais. Portanto, os carneiros que são mais beneficiados são aqueles que nasceram entre 6 e 20 de abril. Especialmente estão de parabéns mesmo, porque têm praticamente todos os astros a favor, aqueles que nasceram 13, 14, 15 e 16 de abril. Dentro dos mais, que são os carneiros, são estes ainda os mais beneficiados, porque têm a seu favor Júpiter e Neptuno, inspiração, expansão, etc. Portanto, o que acontece? Não é preciso que a pessoa cruze os braços. O que acontece é que quando nós temos influências deste tipo, nós devemos aproveitar os estímulos, os convites, etc. E, portanto, é uma época de fazer novos projetos. Portanto, carneiros e balanças. A balança também está, mais ou menos, portanto, a balança e o carneiro estão em ex-aequo este ano. Agora, dentro das balanças estarão mais beneficiados. É impossível dizer aqui isto em poucos minutos. Os que nasceram entre 13 e 21 de outubro. Dentro de todos os balanças, estes são de facto os mais beneficiados. Quem os ajuda é também Júpiter, que é o planeta da expansão, do prestígio, da confiança. A Sónia há bocado dizia aqui no intervalo, é que assim, os Sagitários têm a ver com Júpiter. Júpiter é um planeta da expansão. Sempre que ele ajuda qualquer um de nós, ele dá-nos força para acreditarmos em nós. E esse estímulo inicial é aquilo que, no fundo, é o nosso combustível, às vezes, para termos confiança, autenticidade, ir em frente, e muitas vezes isso é o segredo da vitória. Portanto, ora bem, o Júpiter ajuda a obter essa vitória. Logo a seguir temos Aquário, que queria só fazer aqui uma ressalva. É raro, há muitos anos que o Aquário não estava tão bem, no fundo, enquadrado dentro deste ranking dos 12 signos. Começam a estar acusados. Os detentores dos signos começam a... E atenção, é que para grande parte dos aquarianos, ou seja, eu trouxe um trabalho de casa que necessariamente não se vai poder concretizar aqui, é que dentro de cada signo, eu tinha inclusivamente feito as contas para ver dentro de cada signo, quais são os mais beneficiados ainda. Sim. E dentro dos aquarianos, que são aqueles que nasceram entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, dentro deles os que estão muitíssimo beneficiados. Aliás, um dos anjos que esteve aqui hoje connosco, que nós ouvimos, que é o Nelson, nasceu no dia 3 de fevereiro, que é dos tais mais beneficiados. Portanto, os melhores, os aquários mais favorecidos, com os anjos todos a zelar por eles, são os que nasceram entre 21 de janeiro e 11 de fevereiro. Aqueles que nasceram depois disso vão ter que ver o livro, caso a caso, porque cada caso é de facto um caso. E vamos passar de imediato de ouro, prata e bronze. Dá-me lá as minhas notas, Sónia. Logo a seguir, isto em termos dos mais beneficiados, podíamos dizer que são caranguejos. Os caranguejos e os capricórnios também raramente obtêm este tipo de previsão. Portanto, os caranguejos e os capricórnios estão muito bem enquadrados no sentido das previsões este ano, mas dentro de todos os que nasceram sob o signo de caranguejos, serão mais beneficiados aqueles que nasceram entre 7 de julho e 22 de julho. Porquê? Porque Urano e Saturno. Urano dá novas perspectivas, relações de grupo, de amizade, novas ideias, novas capacidades de tirar partido das nossas potencialidades intelectuais. Por outro lado, Saturno dá estabilidade, concretização, bom senso e capacidade de realização. Eu diria que para todos os caranguejos, mas, repito, sobretudo aqueles que nasceram depois de 7 de julho.
Mas não tem que se iludir, tem que trabalhar na mesma. Obviamente, Saturno tem que se dá deixar ir atrás da arte e estrutura. ilusão, Ora, aí claro. está, portanto, exatamente. Portanto, Saturno dá a capacidade de bom senso, disciplina, perseverança. E logo a seguir vem Capricórnio, portanto, que está, no fundo, a par do Caranguejo e também vai ser beneficiado por estes dois planetas. Para mim, estes dois signos são justamente, estão em terceiro lugar nos 12. Os mais são beneficiados são entre os que nasceram entre 5 de janeiro e 20 de janeiro. Logo a seguir, vamos lá, com momentos mais e menos famosos, são aqueles que nasceram entre 27 de dezembro e 4 de janeiro. E, por fim, aqueles que, atenção, aliás, há um aviso especial, aqueles que nasceram entre 22 de dezembro e 26 de dezembro vão ter que escolher, limpar, começar tudo novo. Tomar decisões, não é? Exatamente. Plutão obriga a limpar uma série de coisas nas suas vidas. Portanto, Plutão vai pedir-lhes que é preciso largar umas coisas para poderem concentrar noutras. E isto faz parte, como digo, sobretudo daqueles que nasceram entre 22 e 26 de dezembro. Logo a seguir... Temos tempo. Temos tempo. Temos tempo. É que é muito difícil dizer tanta coisa em tão Bom, pouco já falámos tempo. do Carneiro, da Balança, do Armário, do Caranguejo. Depois vem o Capricórnio. Touro, que não está mal qualificado, digamos que nos 12 ele está em 5º lugar, e são mais beneficiados, sobretudo, os touros do início e do final do signo. Isto para perceberem, mais uma vez, que não é preciso só nascer dentro do signo. Ainda há bocado o Jorge, nós estamos, no fundo, a conferenciar sobre isso. O ascendente é importante, porque a hora de nascimento é fundamental. Portanto, no fundo, nós não podemos generalizar, porque senão estamos a fazer um mau trabalho à astrologia. Portanto, mas, voltando atrás, voltando ao touro, eu diria que os mais beneficiados são aqueles que nasceram entre 21 e 25 de abril e, sobretudo, também aqueles que nasceram entre 19 de maio e 21 de maio. Dentro de todas as pessoas nascidas sob este signo, são os mais beneficiados. Aqui é quase aquilo que eu disse ao contrário, portanto, Plutão é favorável. Plutão diz para estas pessoas, sobretudo os que nasceram entre 21 e 25 de abril, é necessário mudar, arriscar, começar coisas do início, remodelar, regenerar, concentrar forças, porque os astros, e na medida do possível o próprio Plutão e o Júpiter, vão poder ajudar estas pessoas. E o que possa parecer mau, por vezes... O mal aqui é para reciclar, é para transformar. Portanto, situações difíceis, os touros não devem baixar os braços, porque as situações que possam parecer à partida mais complicadas serão desafios a ultrapassar com algum trabalho e alguma intensidade. Depois vem os Gêmeos, ou seja, que também não está mal classificado. Aliás, o Jorge nasceu no dia 29, para quem não saiba, e está, de facto, no grupo dos mais favorecidos. Melhor dos Gêmeos, eu podia dizer, atenção, há que aproveitar 2009, aqueles que nasceram entre 16 de junho e 21 de junho. Portanto, é o grupo, de uma maneira geral, os mais beneficiados. Logo a seguir, mas cá está, é um dos que está incluído o grupo de Jorge, são os 22 de maio a 4 de junho. Júpiter pode dar novos convites, novos projetos, expansões e nunca pôr de parte algum convite vindo do estrangeiro. Pessoas estrangeiras, circunstâncias relacionadas com o estrangeiro, não dizer que não. Portanto, começa a melhorar o teu inglês, ou francês ou alemão. Depois vem o Leão. Os melhores dos leões serão aqueles que nasceram no final mesmo do signo de Leão, portanto, são aqueles que nasceram em 23 de agosto. Estes estão excelentes, é só um dia em 30 dias. Mas há aqui um grande grupo de beneficiados, o signo de Leão, aqueles que nasceram entre 23 de julho e 15 de agosto, estão de parabéns com alguns problemas, ou seja, vão-se obviamente confrontar com alguns momentos mais delicados, mas terão mais capacidade de dar a volta por cima. Menos favorecidos estão aqueles realmente, é verdade, entre 16 e 21 de agosto. Os Virgens, são aqueles que trabalham, às vezes não conseguem ver os benefícios. Digamos que os mais beneficiados dentro do signo de Virgem são aqueles que nasceram a 24 e 28 de agosto, vão ter capacidade de concentração, paixão, até alguma relação mais profunda, afetivamente mais intensa.
pode estar para aí a aparecer em 2009, porque o planeta que tem a ver com a intensidade, a sexualidade, os ganhos, a estratégia, a paixão, pode vir a fazer estremecer, repito, os que nasceram entre 24 e 28 de agosto. Que planeta é esse? Plutão. Plutão. É o deus da sexualidade e da transformação positiva. Grande Em palavra. segundo lugar, faltavam aqueles que nasceram entre 29 e 6 de setembro e depois também entre os que nasceram entre 21 e 23 de setembro. Podemos passar rapidamente para o Escorpião. Não sei se temos muito pouco tempo. Temos. Escorpião. Os escorpiões. Não. Em primeiro lugar, para os escorpiões, os que nasceram entre 24 e 28 de outubro. E também aqueles que nasceram entre 21 e 22 de novembro. Em segundo lugar, portanto, com algumas abertas, mas vão ter que que lutar, que vão ter algumas dificuldades, digamos, alguns desafios. Esses desafios serão, e eu queria abrir aqui uma chaveta, sobretudo para aqueles que nasceram entre 7 de novembro e 15 de novembro. Cuidado com os excessos. Dispersão, tensão, alguma incapacidade de gerir as suas potencialidades pode ocorrer para aqueles que nasceram entre 7 e 15 de novembro. E passando para o Sagitário. O Sagitário, fantástico. Fantástico. O Sagitário... É tudo a dobrar. Exatamente. É assim, os melhores, os nativos com melhores influências dentro do signo de Sagitário são aqueles que nasceram entre 17 e 21 de dezembro. Não é ainda? Não. Logo em segundo lugar estão os que nasceram entre 23 e 6 de dezembro. Certo? Novembro. De novembro. Portanto, não. 23 de novembro e 6 de Estou em dezembro. terceiro lugar? Portanto, está em segundo lugar. Portanto, é o segundo grupo dentro dos sagitarianos. E o terceiro grupo, naturalmente, serão aqueles que nasceram... Vai ser bom 2009, Não, então. estão em quarto lugar. Portanto, isto é assim, de uma maneira geral, para os sagitarianos, o ano é muito bom. Agora, melhor para aqueles que nasceram entre 17 e 21 de dezembro. Claro. Logo a seguir, para os que nasceram entre 23 de dezembro e 6 de novembro e 6 de dezembro. 6 de dezembro. Tens que levar a epidural, mas até chegar à epidural, está a sofrer ali um bocadinho. Abençoada Isto vai ser quando, Sónia? Maio. Então vai ser ou para touro maio. ou gêmeos, não é? Vai entre abril e maio, por aí. Gêmeos. É. Ao cubo, ao quadrado. Ora bem, e para terminar, o signo dos peixes não é dos mais favorecidos. Os peixes vão ter que usar daquilo que eles têm melhor, que é a sua intuição, a sua sensibilidade, a sua inspiração. E é verdade que eles aguentam sacrifícios como poucos outros nativos dos outros signos conseguem aguentar. Portanto, os peixes são signos que enfrentam o sacrifício e às vezes com um sorriso, com uma capacidade à volta por cima, e vão ter que o fazer, infelizmente, ao longo de 2009, que não vão ser dos mais favorecidos. Mas mesmo assim, dentre eles, aqueles que estão em maior vantagem são os que nasceram entre 20 e 23 de fevereiro. Logo a seguir vêm os que nasceram entre 24 de fevereiro e 6 de março. Por último, aqueles que estão, de facto, num período em que os desafios serão maiores, são aqueles que nasceram entre 7 de março e 20 de março. Bom, em 3 palavras foi aquilo que eu consegui trazer, o trabalho de casa, para dar assim uma panorâmica geral sobre os 12 signos para 2009. Os melhores, os carneiros, balanças e aquários. Carneiro, balança... Balança e aquário. De uma maneira geral, reparem que depois não... Vamos lá, isto não substitui a consulta do signo do livro, que reparem, no livro eu apresento as tabelas, exatamente aquelas tabelas... Os 3 menos bafejados. Não vou dizer, Jorge, não vamos massacrar os... Estou a tentar aqui apanhar... Vamos começar, ou seja, os melhores ainda serão também Capricórnios, Caranguejos, alguns Gêmeos, alguns Sagitários. Anda a fugir. Ora, do que eu apanhei, pai, o peixe, se isto não vai correr muito bem para ele. Os peixes, quer dizer, só alguns, não é? Portanto, aqueles que não estão dentro daquele grupo, vamos lá, mesmo assim... O Virgem. Vamos lá, os peixes que têm que ter mais cuidado são realmente aqueles que nasceram entre 7 de março e 20 de março. Estou a tirar conclusões. Os virgens também estão... para o escorpião também não vai ser assim. Escorpião já... Não vai nada. Não vai ser assim. O escorpião é gente muito séria. E quando se mete a fazer qualquer coisa, portanto, o escorpião tem essa... São teimosos porque ninguém os faz mudar de ideias se eles próprios não estiverem abertos para essa mudança. Portanto, eles são... São firmes, não é? São firmes, são concentrados, são apaixonados, são intensos. Portanto, quando, atenção, que se algum
Escorpião alguma vez vos prometer alguma coisa, é de esperar porque eles cumprem. Cumpre, sim, senhor, é verdade. Eles não esquecem. Não são vingativos, se calhar são. Só um bocadinho. Paulo, muito Qual obrigada. é o signo do Paulo? Virgem. É virgem. Portanto, é o tal do trabalho. Amiguinha do trabalho, É preciso portanto. continuar a trabalhar. Muito ano. obrigado, Paulo. Obrigado, Bom ano também. Nós voltamos amanhã, já está por volta das 10 para mais uma edição do Taça da Alegria com Gêmeos e Gêmeos do Tânia.